sou Luiz Augusto Matana da Costa Leite, nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, 31 de dezembro, dia de fim de ano, fecha um ano, começa outro, de 1942. Portanto, eu sou meio dinossauro na área de recursos humanos. Qual foi teu primeiro contato com a BRH? Eu conheci a BRH quando eu comecei a atuar em recursos humanos, porque não foi a minha origem profissional. Eu acabei me fascinando pelo tema e caí na área de recursos humanos. E com isso eu comecei a procurar outras referências externas que não fosse só o meu trabalho pessoal. Eu precisava de mais informações sobre o que estava acontecendo. E foi então que eu encontrei a BRH, uma entidade, na época, já representativa, mas não com o nível de hoje, e que reunia diretores de recursos humanos, profissionais, tinha os seus eventos. E era, portanto, uma excelente oportunidade de eu me desenvolver e também participar um pouco nessa. Eu acho que eu tenho alguma vocação cidadã, digamos assim, né? Em termos de eu poder receber e dar ao mesmo tempo. E a BRH era o locus ideal para isso. Que ano mais ou menos foi seu primeiro contato? Meu primeiro contato com a BRH foi no início dos anos 90, possivelmente. A BRH era dirigida, já era a BRH, porque anteriormente chamava-se AGAP, né? Como naquela época tudo era AGAP, né? Administração de pessoal, né? Quando virou recursos humanos, eu entrei nessa onda e próxima à década de 90 que eu comecei a ter meus primeiros contatos, assistir as primeiras reuniões e tudo. Com isso eu fui me integrando a BRH, sentindo que tinha um ambiente propício a isso. Isso deve se ressaltar na história da BRH, que sempre foi uma entidade muito acolhedora. Não foi uma entidade burocrática, uma entidade de chefes, testas coroadas, né? Mas foi uma entidade muito acolhedora. Então, recebia muito bem todo tipo de participação, de vontade de estar, como era o meu caso pessoal. Então, foi aí que eu comecei a frequentar a BRH, conhecer mais pessoas, conviver com mais pessoas. Eu já atuava na área de recursos humanos há mais de 10 anos. E em 1993, com a gestão do Luiz Carlos Campos, uma gestão memorável na história da BRH, eu acabei fazendo parte de sua direção e acabei virando presidente do conselho. Terminada a gestão, eu continuei colaborando, nunca mais fui presidente de nada, e a minha vida está muito ligada, eu preciso dizer isso nesse depoimento, né? A minha vida pessoal está realmente ligada à comunidade de recursos humanos. Isso faz parte, não é uma profissão, não é uma atividade profissional convencional, mas é uma crença, porque nessa BRH você encontra realmente coisas que não encontra em outros lugares, tipo discussão sobre valores, sobre crenças, sobre o papel das pessoas numa sociedade tão conturbada como a que nós vivemos, onde o papel das pessoas acaba sendo nem sempre colocado no nível que precisa ser. A questão da humanização da sociedade é muito complicada, né? E o recorte organizacional, o recorte das organizações me pareceu ser um local muito propício a essa atividade. E a BRH sempre interpretou muito bem isso, né? Sempre tentou levar para as organizações e das organizações o extrato humano mais importante, mais significativo. E é isso que eu acho que foi a bola mestra do crescimento da BRH. Ressalto sempre num trabalho exclusivamente voluntário. A BRH reúne dezenas e dezenas de pessoas na sua estrutura
bastante informal, de que saber da verdade, mas na sua estrutura formal também, que convivem nesse ambiente, que representam, não vou dizer esse ideal, que é uma palavra um pouco complexa, né? Mas que representa essa vontade de transformar as organizações num habitat humano, o que nem sempre acontece, infelizmente. A associação está se encaminhando para os 60 anos, né? Como é que você vê aí essas comemorações e o futuro? Um crescimento permanente. A BRH atravessou, nos seus 60 anos, né, a história do Brasil. Viveu momentos em que a sociedade era mais fechada, e viveu momentos de uma democracia cerceada à população brasileira, viveu momentos em que as próprias organizações começaram a ampliar um pouco mais o seu escopo, né? E não só pensar no resultado imediato, mas que as pessoas começaram, né, a ocupar mais espaço nas organizações, também porque a sociedade culturalmente avançou. E a BRH não se deteve no conhecimento existente em determinados momentos da história. A BRH acompanhou isso, a Recursos Humanos acompanhou isso. E é por isso que ela hoje é uma entidade representativa de fato, tem um valor social grande, reconhecida pela sociedade, procurada quando algum tema ligado a recursos humanos adquire dimensão na mídia. Então, a BRH ela acompanhou bem a sociedade. Eu diria até que acompanhou, não chega a incomodar o status quo, mas não respeitando, não se bastando com o status quo, sempre pensando em algo que hoje é o feijão com arroz de todo mundo, que é a inovação, que é a mudança, que é a transformação. O que as organizações, né, se transformam internamente como consequência das transformações da sociedade. Que um risco que existe é a gente focar a atividade muito tecnicamente, muito profissionalmente, o que é importante, não tem a menor dúvida, né? A evolução das técnicas, dos processos de RH foi enorme nos últimos anos, né? Mas a BRH, do meu ponto de vista, pelo menos, não se deteve e não ficou satisfeita com como as coisas estão acontecendo. Então é isso, eu queria perguntar para você o que é que você acha de estar participando desse projeto de memória e o que é para você participar? O que significa para É o você? passado que faz o futuro também, né? A gente vive um momento que são três momentos, né? Não é, isso é coloquial, né? Passado, presente e futuro. Você não rompe, você constrói uma existência e essa construção leva você a fazer as suas opções de caminhos, vocações, interesses e tudo. Então, nesse sentido é que eu vejo que, nos 60 anos, a BRH conseguiu ter essa presença. E pensar nos anos seguintes, né? Eu não posso mais pensar muitos anos na frente, mas a BRH pode e deve, e eu creio que está. Eu queria te agradecer esse nosso registro. Quer falar alguma coisa mais que não te perguntei? Você quer deixar registrado aqui? Olha, nós estamos falando sobre a história, né? Foi a última pergunta que você me fez. Reconhecer a história. Quando você reconhece a história, você reconhece também as suas insuficiências, né? Não adianta você querer dar o passo maior que a perna. E eu acho que isso é que na história faz você poder evoluir, poder enfrentar todas essas complexidades que nós vemos hoje, até as chamadas distopias, né? A gente passou muito tempo falando das utopias, hoje você começa a falar das distopias. Como é que você convive com essa transição? Se você não tem um passado que lhe habilite a isso, você vai tender a viver o momento. Você
garoto propaganda dos modismos, que não são poucos na nossa atividade. Né? Então, a história é a formadora do futuro. Os países que não olham a sua história perdem um pouco a visão do seu futuro. Então, é isso que eu acho que a BRH está fazendo com essa recuperação, né, da sua existência através de um documento histórico e tudo mais. Então, a BRH é uma entidade importante na sociedade. Isso eu tenho certeza, e acho que terá um futuro brilhante também, porque as pessoas que estão em torno da BRH, né, a sua diretoria, seus conselhos, né, eu nunca vi gente tão empenhada em outras associações como aqui. O voluntariado aqui é algo vocacional, né? E isso é que faz com que pessoas se juntem para cumprir um objetivo delas e da instituição. Eu acho que a história da BRH está mostrando isso. Luiz Carlos, Rio Tinto de Matos. Eu nasci no Rio de Janeiro. A minha relação com a BRH começou pela necessidade de eu me especializar em gestão de pessoas. Eu trabalho numa empresa de construção civil e sou responsável pela área de RH. E a minha formação universitária, não, apesar de ser para cuidar de gente, não é como psicólogo, então não é dessa formação tradicional de RH que vem dessa linha de psicologia. Então eu tinha necessidade de aprender mais sobre RH. E aí o que me atraiu foi saber que tinha uma associação dessa no Rio de Janeiro, com forte formação e com troca de experiências bem inovadoras e arrojadas, e aí eu resolvi me associar como empresa, e aí comecei a participar mais da BRH, até ser convidado para participar do conselho, porque não tinha nenhum representante da Construção Civil quando eu entrei. Que ano foi o teu primeiro contato? Pois é, eu estava tentando resgatar, mas eu acho que foi em 2014, 2015, por aí. Foi na época que o Paulo Sardinha foi presidente. E aí eu fui convidado para participar. Você, como inicialmente um associado, né, como você falou que não tinha, né, muita intimidade com a área, como é que você foi recebido? Como é que trouxe para você, né, de contribuição efetiva no seu trabalho? Então, inicialmente, assim, eu fui muito bem recebido. Na realidade, era como se fosse porque a Constituição Civil não tinha muita tradição de serem bons exemplos de RH, né? Por quê? Porque a Constituição Civil sempre foi uma mão de obra muito básica, né? Muito primária, vamos dizer assim, né? Muito servente de obra, muito pedreiro, carpinteiro. Então, o que acontece? A gente queria fazer com que esse setor fosse mais reconhecido. Hoje, graças a Deus, a gestão de RH em Constituição Civil mudou radicalmente, e hoje a gente vê exemplos lindos de gestão de RH que são claros dentro do cenário da nossa sociedade. Então, assim, avançou muito, mas naquela época não. Então, foi esse conceito que eu queria, de buscar esse aprendizado, e na realidade foi me dado uma oportunidade, né, de ter no conselho alguém que tivesse as demandas e as dores da Constituição Civil. Já que a gente está fazendo um registro de memória, né, você não tem tanto tempo assim, 2014 para cá, mas você já viu alguma mudança, algum ano, assim, alguma ação que marque essa história nesses anos que você participou? Então, uma coisa que me marcou muito foi na época da pandemia, porque nessa época eu estava no Conselho Fiscal e a gente fez uma reunião dos conselheiros junto com a presidente, junto com o responsável pela área financeira, e a gente tinha um dilema muito grande, porque não tínhamos associados, né, que conseguissem fazer a BRH ficar em pé, não tinha eventos, não tinha congresso, não tinha cursos, que era o que sustenta a BRH. E como é que a gente ia fazer? A BRH vai fechar?
E aí foram várias reuniões da gente cortando daqui, cortando dali, criando modelos novos, criando cursos online, fazendo a BRH se diversificar, pensar fora da caixinha, e hoje a BRH volta a ser de novo um exponente fundamental para a nossa sociedade quando a gente fala de gestão de pessoas, de tudo de novo que acontece com gestão de pessoas. Então isso aí talvez não, para mim realmente foi assim a grata surpresa de poder ter contribuído um pouquinho com essa, talvez, gestão dura, gestão radical de dizer que tem que cortar gente, que tem que enxugar custos, mas que valeu a pena e hoje a gente continua em pé. Isso eu acho que foi, para mim, talvez tenha sido a maior experiência assim, dentro da BRH. Em relação ao Congresso, como você vê assim, essa contribuição do Congresso para esse universo, né, das empresas de RH? Eu vejo como fundamental. Eu estou antes da pandemia e agora depois da pandemia. E eu vejo como ficou um hiato aí. No ano de 2020 e 2021, a gente não teve congresso. Então, criou um hiato e as pessoas sedentas por saber das novidades, principalmente porque a gente tinha um mundo e a gente vai viver um outro mundo diferente. Como vai ser esse mundo? E a gente não tinha ninguém falando disso na gestão de pessoas, né? Como a gente vai lidar com o funcionário? Como a gente vai lidar com o time dentro das nossas empresas, né? E estava todo mundo em casa. As pessoas vão voltar, não vão voltar? Quer dizer, tinha essa dificuldade. E a BRH foi fundamental em fazer essa divisão, fazer esse novo cenário. Quero deixar registrado o meu agradecimento posso dizer, ter tido a sorte de ser convidado para poder aprender com pessoas de um gabarito assim, altos executivos de RH de várias empresas multinacionais, e assim que me deu a chance de aprender muito, né? Ter esse viés de gestão de pessoas muito mais cuidadoso do que eu tinha e perceber como é que é importante, né? A gente ter esse olhar, porque afinal de contas, como a frase do Jack Welch, né? O que pode ser mais importante do que as pessoas, né? Sem elas não tem jogo. Então, assim, a gente aprender que a gente precisa jogar, mas que a gente tem que ter o time, senão a gente não joga. E a gente precisa cuidar do time. Então, queria que você falasse alguma coisa aí, uma mensagem para a RH, para os 60 anos dela, que daqui a 2 anos a gente está começando a preparar. Que continue. Eu acho que se a BRH continuar com essa pegada de estar sempre à frente do seu tempo, estar sempre vendo o que tem de transformação, o que pode vir pela frente, a gente sempre vai se destacar e sempre vai ter uma margem de contribuição enorme para as empresas, para os gestores, para os líderes, para eles poderem se transformar e serem cada vez líderes melhores de pessoas importantes para a nossa sociedade. É isso, obrigada, queria te agradecer. Obrigado eu que agradeço a oportunidade.